Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos e nós estamos aqui no final, estou dizendo isso já há 3 dias, não é? Mas estamos no final do capítulo 7, que trata da lei de sociedade. E hoje vamos, então, ao último subitem, que fala dos laços de família. Laços de família. Estamos na 6ª lei moral, lei de sociedade. Na questão 773, sobre laços de família, nós temos 3 questões. 773 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: por que razão, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Resposta: os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz, seus filhotes, enquanto são pequeninos, precisam de proteção, precisam de cuidados. E tudo acontece como deve ser, mas depois eles crescem e vão dar continuidade às leis da natureza material que rege os animais. Continuam os espíritos superiores respondendo: quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa de pais está cumprida e a natureza nada mais lhes exige. É por isso que ela os abandona, deixa que sigam a vida, não é? A fim de se ocupar com outros que chegam. Por quê? Porque os animais vão dando várias crias, não é? Depois, novas crias virão, e assim, quando elas crescem, também seguem seus caminhos e novas crias virão, ok? Tudo perfeitamente condizente com o curso da natureza material, não moral. A questão 774 pergunta Kardec: há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Uma lei da natureza para os espíritos, um outro nível evolutivo, onde aí já se insere, já entramos na evolução moral, não apenas a evolução anímica, a evolução das formas, não é? Então, muitas pessoas, olhando lá como se dá com os animais, pensam que, então, os laços de família entre os seres humanos se dão por questões sociais. O que devemos pensar disso? Pergunta Kardec. E os espíritos superiores respondem: é destino do homem, ou melhor, o destino do homem, do espírito encarnado, é diferente dos animais. Então, o destino do homem é diferente do destino dos animais. Por que, então, querer sempre identificá-los? Ficar comparando um com o outro? Não dá para comparar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que, então, querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir espiritualmente, moralmente. Há essa necessidade, por causa das leis morais, não é? A lei do progresso está aqui, nos estimulando sempre para frente, sempre nos trazendo novos desafios.
a fim de aprendermos, a fim de superarmos, progredirmos e irmos nos elevando na direção de Deus. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Sim, a família é o núcleo da sociedade, né? É a célula base da sociedade. Então, todos os lares, todas as famílias constituem o quê? A base social. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos, que somos todos, pois se o Pai é Deus, o que somos nós, seus filhos, senão irmãos, não é? E aqui ele nos indica a questão 205. A questão 205 fala do parentesco, da filiação, aqui na pluralidade das existências. No livro 2, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, no livro 2, temos 12 capítulos, no capítulo 4 trata da pluralidade das existências, já passamos por lá, e fica o convite para quem quiser ir lá ver a questão 205. Questão esta também que nós veremos no próximo grupo. Olha que coincidência, que não existe, mas é interessante. No próximo grupo de estudo de O Livro dos Espíritos, nós estaremos exatamente começando a estudar esta parte do Livro dos Espíritos. Acontece online todas as segundas-feiras, horário do Brasil, 19 horas, horário de Portugal, 23 horas. Então, quem quiser, vamos estar estudando esta parte que vai parentesco filiação, questão 203 até 206. Então, vamos ver isto na próxima segunda-feira. Estão todos convidados. Muito bem, voltemos aqui à nossa questão 770. Está aqui. Isso. 774, que terminamos agora. Quis Deus desta forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Pois assim deve ser. Seremos uma só família universal quando desenvolvermos esse amor que Jesus, por exemplo, tem por todos nós, não é? Nos ama igualmente como irmãos. E cuida de nós com todo amor e desvelo como irmãos que somos. Entre nós, e claro, ele está incluído também, não é? 775, última pergunta aqui do nosso capítulo, que trata da lei de sociedade. 775, pergunta Allan Kardec. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. São os laços de família que nos fazem exercer o amor fraternal como Jesus nos ensina. E com o tempo vamos estendendo este amor a outros companheiros da humanidade. Mas os laços da família sanguínea, consanguínea, eles nos tocam e nos tangem, não é? Eles nos tocam mesmo na questão do instinto, não é? Família, falamos aqui da questão dos animais, não é? E nós, da onde nós viemos, não é? Então nós temos isso ainda muito forte em nós, a questão do instinto. Os laços de família são muito fortes para nós. E se deixarmos de considerar esses laços significativos, e sim, existem pessoas que gostariam que isso acontecesse, o que nós vamos ver na humanidade é uma recrudescência do egoísmo.
sairemos dos laços, né, das ações que nos unem aos nossos irmãos de humanidade e passaremos a cada vez mais o quê? Eu, o que é bom para mim, o que é bom para mim, e depois, o que é bom para mim. Recrudescência do egoísmo. Família é algo que nos faz crescer como espíritos imortais. Valiosíssima para todos nós. Difícil? Sim, mas a escola também é difícil e nos faz crescer intelectualmente, não é? Em outro nível, a família também traz seus desafios, mas também nos faz crescer moralmente. Isso é claro, se aproveitarmos a experiência, da mesma forma que a escola. Se não aproveitarmos, passamos de ano. Não. Se não aproveitarmos nossas provas morais, também não passaremos. E teremos que retornar a elas, como no caso da escola. E aí deixa de ser prova, passa a ser expiação, que é aquela prova de segunda época. Ou a prova repetida no ano seguinte, não é? Quando repetimos de ano, se repetimos de ano. E agora vamos para o capítulo 8, dos 11 capítulos que formam o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. O capítulo 8 vai nos falar da 7ª lei moral, que é tão decantada aqui, não é? Que nós falamos sempre, que é a lei do progresso. Sim, ela, a lei do progresso, aquela que nos leva amorosamente para a frente. Vai, pelo amor ou pela dor. Mas que vamos. E aí nós temos 6 subitens nesse capítulo. Estado da natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Vejamos então o primeiro subitem, estado da natureza. Estado de natureza, melhor falando. Questão 776 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Ouçamos o que nos dizem os espíritos superiores. Não. O estado de natureza é o estado primitivo. Vamos imaginar. E o homem volta ao estado de natureza. Volta a um contexto primitivo. Pela lei, isto seria retrogradar. A não ser, é claro, que eu esteja espiando alguma coisa. Vamos lembrar aqui que muitas vezes, se cometemos, não sei mais se no mundo do século XXI ainda encontraríamos isso, mas ainda vamos encontrar comunidades sem nenhum tipo de tecnologia, né, vivendo da terra e só da terra, e quando falamos em primitivo, seríamos, na nossa visão de ser civilizados tecnológicos. Nós hoje não vivemos sem tecnologia. Quer dizer, tivemos que viver, vamos viver. Mas se pudermos escolher, não abrimos mão. Não abrimos mão. Mas existem lugares no mundo ainda onde as pessoas não têm nenhuma tecnologia, não tem água encanada, não tem cuidado sanitário nenhum, mal tem água, mal tem comida. Então, um estado extremamente rudimentar de vida, nesse sentido, esse estado primitivo, ok? Então, esse estado de natureza seria esse estado primitivo, extremamente rudimentar, que nós, parte da humanidade, do planeta Terra, que tem um alto nível de tecnologia, podemos até pensar assim, não tem mais isso no planeta Terra.
Aí pensamos no Brasil. Onde no Brasil não tem uma comunidade que tenha internet? Mas o Brasil não é o mundo. É um país do mundo. Ainda temos cantos deste mundo onde existe a realidade que dissemos, não é? Infelizmente, ou porque é o ritmo que caminha a humanidade do planeta Terra, fato, não é? É por abuso do fator humano? Olha, as razões podem ser inúmeras. Nós vamos trabalhar fatos. Existe? Existe. Mas por que existe? É isso que estamos tratando. Estamos tratando da existência ainda desse contexto, ok? Já terminamos. Vamos voltar então amanhã. Já fizemos aqui este preâmbulo, não é? De que o estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, foi aquilo que falamos, não é? Enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, existe o estado de natureza e a lei natural, que é outra coisa. Lei natural ou lei de Deus. E isso nós falamos logo lá no início deste livro terceiro, que fala das leis morais. O primeiro capítulo fala sobre lei divina, o natural. Tá? Quem quiser pode voltar lá para dar uma repassada. Amanhã, sim, amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.